Gente, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Nós estamos chegando hoje com a nossa terceira aula do curso Ministério da Pregação. Mas já quero pedir perdão a todos vocês, como eu falei lá no grupo de WhatsApp. Hoje nós não estamos no estúdio, por isso a qualidade do vídeo pode estar um pouco inferior e também o som. Você pode ser que você escute algum barulhinho aí no fundo, aí no som, mas desconsidere, por favor, tá bom? E vamos focar nesse momento naquilo que importa, que é o conteúdo que nós temos para trazer para você. Você que está agora nos acompanhando no curso Ministério da Pregação, essa é a nossa terceira aula, tá? Nós estamos no segredo de número 2, que é vida com Deus em ordem. Nós chegamos até aqui com a primeira e segunda aula. A segunda aula teve 2 partes, mas que eu creio que foi bem proveitoso para nós. E agora estamos aqui trazendo a nossa terceira aula do Ministério da Pregação. No segredo de número 2, na sua portilha vai estar escrito lá assim: segredo 2, vida com Deus em ordem. Procura aí, tá bom? E vamos juntos aprender da palavra de Deus. O segredo número 2, vida com Deus em ordem. Aquele que deseja ser um pregador deve saber que terá muita responsabilidade sobre si. Isso porque o pregador tem muito maior conhecimento sobre as verdades de Deus. E por isso tem muito mais responsabilidade de ser um praticante dessas palavras. Isso aqui é uma realidade. Porque nós vivemos um momento em que ouvimos muitas e muitas pregações bonitas, bem elaboradas, da boca de um pregador, mas muitas das vezes as suas atitudes não condizem com nada daquilo que eles estão falando. E aqui entra uma grande preocupação minha e de todo aquele que deseja ser um pregador para pregar o Evangelho de Deus. Por quê? Porque todo pregador, antes dele produzir algum tipo de palavra que saia da sua boca, ele deve ser um pregador da palavra com as suas atitudes, com a sua maneira de ser. Aqui está um grande segredo aqui. Então você quer ser um pregador, você quer ser uma pregadora, você que já prega a palavra de Deus, nunca esqueça disso. Você tem uma responsabilidade maior, não é nem com quem vai estar ouvindo, é com Deus que te chamou para o ministério da pregação. Você vai ter uma responsabilidade maior. A responsabilidade de estar estudando a palavra, a responsabilidade de estar em oração a todo tempo, a responsabilidade de estar tendo um bom comportamento é essencial. Então todo pregador, antes dele produzir uma palavra, um som, uma palavra através do som da sua boca, ele tem que produzir a pregação da palavra através das suas atitudes, através da sua vida em ordem com Deus. Então eu sempre digo que todo pregador, quando ele vai pregar, antes dele pregar para alguém, ele já pregou para ele, porque ele teve que estudar a palavra, teve que elaborar a pregação, teve que preparar tudo, entendeu? Então antes de pregar para alguém, ele pregou para ele primeiro. E aí está uma responsabilidade. Você não é pregador só para os outros, você é pregador para si mesmo. Você prega para si para depois pregar para os outros. Está entendendo isso aqui? Isso aqui é muito sério. Então eu quero que você entenda isto neste momento, em nome de Jesus. Está vendo uma mudança aí de cor de imagem, né? Mas o que importa aqui é a mensagem está sendo ministrada, tá bom? Então eu quero que você ouça isso em nome de Jesus. Todo pregador, eu vou mais além, não é nem todo pregador, é todo cristão, ele tem que ter uma vida com Deus. Ele tem que ter uma vida com Deus, uma vida em ordem com Deus. Então, o pregador não é apenas alguém que comunica a mensagem. Depois você lê a apostila lá com cuidadinho, porque o que eu estou falando aqui está tudo dentro da apostila. Só que, às vezes, eu paro ali algumas escritas da apostila para poder, vamos dizer assim, destrinchar um pouco mais a respeito disso, para nós nos aprofundarmos um pouco mais dentro do conteúdo que está na apostila. É o que eu estou fazendo agora. Então todo pregador não é só um comunicador, ele não é só alguém que leva a palavra, ele é alguém que tem uma total responsabilidade naquilo a qual ele foi chamado para fazer. Então entenda isso. Às vezes a gente tem o costume, às vezes a pessoa tem o costume de falar assim: eu conheço tanto pregador que é assim, 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 pregador que não vive a palavra, fica por aí pregando a vida toda desarrumada de qualquer jeito. Não é por isso que você vai deixar de ser um pregador da forma que a palavra diz que você tem. Pregue a palavra por amor a Cristo, por amor às almas. E é isso que importa, tá bom? Agora, quem quiser seguir a sua vida da forma que quer, deixa ele seguir da forma que eles querem. Mas faça você a diferença. Não olhe para o pregador que está por aí pregando de qualquer forma, mas faça você a diferença. Eu faço técnico de enfermagem e a minha professora fala bem assim, ó: você quer ser mais um profissional
ou você quer ser o profissional? Porque mais um profissional, por quê? Porque tem muitos profissionais aí. Mas se você quer ser o profissional, aí eu posso lhe ajudar. A mesma coisa eu quero falar para você no sentido pregador agora. Você quer ser só mais um pregador por aí pregando? Ou você quer ser o pregador? Vou repetir. Você quer ser só mais um pregador, igual esses que tem por aí pregando? Ou você quer ser o pregador? Porque o pregador é aquele que tem compromisso com Deus. Compromisso com a palavra, compromisso com as almas, compromisso com aquilo que está sendo ministrado. Então você decide. Se você quer ser mais um pregador, eu peço que você saia desta aula aqui, porque essa aula aqui não é para você. Agora, se você quer ser um pregador comprometido com a palavra de Deus, aí fica comigo, que eu tenho como te ajudar. Tá bom? Então, não seja só mais um pregador, seja o pregador. Então, ainda falando aí do segredo de número 2, é preciso ter comunhão constante com Deus. Proximidade com o Pai, pois Deus é a fonte de onde o pregador tira as suas mensagens. Existe alguém que pode pregar apenas porque tem sabedoria, conhecimento para isso? Existe e tem. Tem pessoas que ela prega porque ela adquiriu conhecimento, ela estudou a Bíblia e tal. Mas as suas palavras são palavras vazias. E o segredo aqui é: a comunhão com Deus vale mais do que qualquer conhecimento sem intimidade com Deus. Não estou dizendo aqui que você não deve buscar conhecimento. O que nós estamos fazendo aqui com essas aulas, com esse curso, adquirindo conhecimento. Mas não adianta conhecimento sem graça, conhecimento sem comunhão. É preciso haver comunhão. É melhor a graça e o conhecimento. E a Bíblia ela nos orienta a buscar conhecimento. O problema é quando nós adquirimos o conhecimento, mas não adquirimos a graça, a presença de Deus. Então é preciso ter comunhão constante com Deus, proximidade com Deus, pois Deus é a fonte onde o pregador tira as suas mensagens. Um pregador sem uma vida cheia do Espírito Santo fatalmente pregará mensagens vazias. Ele irá pregar a mensagem vazia. Ela também, porque a gente está falando para pregador e pregadora. Ela também irá transmitir ou pregar uma mensagem vazia. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai fazer com que ele ou ela seja envergonhado. Por isso vale alertar que as disciplinas espirituais como oração, meditação da palavra, jejum, comunhão, serviço, etc., precisa fazer parte da vida do pregador. Então entende isso aqui em nome de Jesus. O pregador precisa estar em constante comunhão com Deus. Você já parou para pensar o que será de um carro sem combustível? Ele vai ser apenas um carro, ele vai ter o nome de carro porque é um carro, mas vai estar parado. Então qualquer um pode ser um pregador. Mas um pregador sem jejum, sem oração, sem vida com Deus, ele só é mais um pregador. Você quer ser mais um pregador ou quer ser o pregador? Pregador comprometido com a palavra. É isso que eu quero trazer aqui para você. Então o jejum precisa fazer parte, vida de oração precisa fazer parte, comunhão precisa fazer parte da vida do pregador. Serviço. Porque a gente, lá na portinha você vai ver ali serviço. Por que serviço? Porque tem gente que pensa por ele ser um pregador e não tem que fazer nada mais na igreja. Aí eu não tenho que estar varrendo igreja, eu sou pregador. Isso serve até para quem é pastor, missionário, bispo e assim por diante. Eu sou pastor da igreja, eu não posso varrer a igreja, eu não posso limpar as cadeiras da igreja, não posso fazer aquilo, eu tenho uma posição, querido. Nenhuma posição estar além daquilo que a obra do Senhor necessita. Antes de qualquer coisa, você é servo. E servo é para servir, independente em que posição seja na obra do Senhor. Tá bom? Então, pregador, antes de você ser um pregador, você é servo. E servo tem que estar pronto a servir a qualquer momento. Tá certo? E aí é onde Deus ele prepara verdadeiros pregadores. É no servir a sua obra. Então você tem que estar pronto para servir a obra de Deus no momento em que for preciso, no momento em que for necessário. Então esse segredo de número 2, a qual está lá na portilha, você não pode esquecer. Oração, meditação na palavra, jejum, comunhão, serviço
tem que ser a vida do pregador. Segredo de número 3, estudar a Bíblia todos os dias. Peraí, todos os dias? Isso, todos os dias. Sabe qual é a deficiência de alguns pregadores do dia de hoje? Que ele só estuda a Bíblia quando ele vai pregar. O pregador tem que ter uma vida de meditação na palavra. Independente se ele for pregar ou não. Tá entendendo isso aqui? Independente se ele for pregar ou não. A vida do pregador tem que ser contínua na palavra de Deus. Então, estudar a Bíblia todos os dias tem que ser o propósito da vida do pregador. A fonte das mensagens do pregador é Deus, e Deus deixou a sua palavra como a base do trabalho do pregador. Por isso, para ser um bom pregador é preciso muito, mas muita Bíblia. Como assim muita Bíblia? Estudar a Bíblia, se aprofundar. Mas o senhor falou que não deve substituir a Bíblia não deve substituir a Bíblia com literatura, livros. O que eu disse é, a Bíblia sempre será o nosso principal foco. Mas para aprendermos mais e mais acerca dela, é preciso sim buscar conhecimento. Em livros, literaturas, cursos, mas nunca substituir a Bíblia por nada dessas coisas. A Bíblia ainda continua sendo o nosso principal foco, tá? A Bíblia tem que ser o nosso principal foco. É a palavra do Senhor. Agora, buscar conhecimento, sim. Até porque você lê a Bíblia por ler, sem adquirir um conhecimento a mais, você não vai compreender ela. A Bíblia é cheia de mistérios, sim. Mas para quem tem o desejo de desvendar esses mistérios, pode ter certeza que você vai conseguir desvendar. Através de estudos, cursos e aí por diante. Tá? Então, só lendo a Bíblia você não vai entender. Sabia disso? Só lendo a Bíblia você não vai compreender. A Bíblia, ela está aí para ser estudada, para nós nos aprofundarmos nela e descobrirmos sempre coisas novas dentro dela. Mas talvez você vai precisar de uma aula como essa que eu estou trazendo aqui para você. Você vai precisar de um livro para poder aprender mais acerca da Bíblia ou daquele texto. Você vai precisar da internet para fazer algumas pesquisas, e eu costumo dizer, cuidado muito nas pesquisas que você faz na internet, que tem coisas que são heresias, e você não deve pegar tudo que você vê logo de cara e ir aplicando. Você tem que ver bem a fonte que você está pesquisando na internet, tá ok? Que a pessoa vai lá pesquisar algo e no primeiro que aparece ele já clica e começa a falar sobre aquele assunto ali. Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Tem que ter muito cuidado quanto a isso, para nós não estar ministrando, pregando ou contribuindo para uma heresia. Então por isso que a Bíblia não é só você ler, eu li, eu acho que eu entendi isso aqui, eu vou pregar sobre isso. Não, pesquise, estude, traga conteúdo que possa acrescentar dentro daquele texto ali, mas desde que não fuja do propósito da palavra de Deus. Tem que estar baseado ali dentro da palavra de Deus. Tá certo? Você tá observando aqui, eu tô com um pouco de dificuldade para falar, né? Devido ao que eu já expliquei lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Mas ore pela nossa vida, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então a Bíblia, ela é o nosso foco no que se diz ministração da palavra, ou ministério da pregação. A vida de um bom pregador deve conter o estudo sistemático da Bíblia, ou seja, o estudo da palavra deve fazer parte da rotina do dia a dia do pregador. Mesmo que não tenha uma mensagem para preparar naquele momento, ou seja, mesmo que você não vá pregar naquele momento, mas você tem que estar sempre estudando a Bíblia. Todo pregador tem que estar sempre estudando a Bíblia, mesmo quando ele não for pregar. Ele tem que estar sempre estudando a palavra de Deus. O estudo da Bíblia prepara o coração do pregador para viver na preparação de Deus e também para entregar a mensagem de Deus com unção e poder quando for solicitado pelo Senhor. Daí a importância de estar sempre preparado. Tá bom? Aí é importante estar sempre preparado. Quando você estuda a Bíblia, a palavra, você adquire mais conhecimento para si. Adquirindo mais conhecimento para si, você prega de uma forma natural a palavra. Porque tem gente que enfeita tanta pregação, gente, para pregar. Então, porque o pessoal fala assim, pastor, por que as suas apostilas têm poucas páginas? Porque tem apostila por aí que traz tanto hebraico, grego, muitas coisas que você não vai entender. Você não vai. Inclusive, eu falei com uma irmãzinha que está aqui inscrita no nosso curso de pregação, que ela disse que ela comprou alguns livros e tem algumas coisas lá que ela não entendeu nada. Então, o estudo da palavra é que prepara o coração do pregador para viver na presença de Deus e também para entregar uma mensagem de Deus com unção e poder. O pregador tem que estar preparado a todo momento, independente se ele vai pregar ou não.
Ele tem que estar preparado a todo momento, a todo instante, em nome do Senhor Jesus. Como é que nós fazemos isso? Estudando a palavra, nos preparando na palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa pegar. Gente, se você discordar de algo que a gente está falando aqui, isso é natural, é normal. No meio dos teólogos também existe essa divergência de pensamentos teológicos. Referente à interpretação da Bíblia, também existe essa diferença. Olha a minha mão aqui. Mas eu quero falar para vocês o quê? Que tudo, antes de nós criticarmos algo que alguém está falando, maior do que isso é nós irmos lá na Bíblia, estudarmos ela, pesquisarmos, nos aprofundarmos, para depois nós criticarmos. E se acaso você tiver alguma dúvida sobre aquilo que nós estamos falando, pode me chamar no meu privado, até lá no grupo mesmo. Me marca lá no grupo para eu saber que você está falando comigo e também para chegar a notificação para mim. Ou me chama no meu privado mesmo e fala, pastor, eu estou tendo dúvida nisso aqui. E eu vou estar trazendo uma explicação para você, naquele sentido ali, naquilo a qual você está tendo dúvida, tá bom? Mas não estou falando isso aqui só para mim, para qualquer pessoa que dê aula, que ministre um seminário, que pregue a palavra. Se falou alguma coisa que não é de acordo com aquilo que você aprendeu, até o que você aprendeu pode estar errado também. Então antes medita, tira a dúvida com quem tem um conhecimento, com o teu líder, com o teu professor, para depois você de alguma forma questionar aquela pessoa que trouxe aquele ensinamento ali ou que falou aquelas palavras. Porque pode ser que o teu pensamento está errado. E chegou a hora de mudar. Quantas vezes eu mudei a minha forma de falar? Quantas vezes eu preguei algo e depois eu voltei atrás e falei assim, gente, por falta de conhecimento eu acabei falando de algo que não é exatamente aquilo. Eu já fiz isso várias vezes. E agora que eu tenho conhecimento e aprendi, deixa eu falar para vocês que isso aqui, quando eu ministrei para vocês, foi errado. É dessa forma, assim, então me perdoe, vamos sair da coisa certa. Porque o problema não é você errar. O problema é não querer consertar o erro. Esse é o problema. Então todo pregador ele tem que ser humilde o suficiente para voltar atrás e reconhecer que falou alguma coisa errada, reconhecer que errou, reconhecer que ensinou de uma forma errada e voltar e fazer a coisa da forma certa. Todo pregador tem que ter essa humildade. Aliás, qualquer pessoa tem que ter essa humildade de reconhecer que não é daquela forma. Tá entendendo? O segredo número 4 é a oportunidade para pregar. A oportunidade para pregar. A oportunidade para pregar como? Deixa eu falar uma... Eu tinha gravado uma aula antes dessa daqui que eu estou gravando para vocês agora. Só que teve alguns probleminhas e aí a gente teve que desfazer a aula e estamos gravando uma aula nova. Mas na aula que eu estava gravando, eu contei aqui a história de um pregador, que inclusive hoje é um pregador internacional, prega nos 4 cantos do mundo, não só do Brasil, mas do mundo. E ele conta que, quando ele ainda era jovem, ele tinha um sonho de pregar na igreja que ele congregava. Só que ele não tinha oportunidade. O pastor não dava oportunidade para ele pregar. Ele chegava para o pastor e falava assim, ô pastor, deixa eu pregar. Ele achava a coisa mais linda, o pessoal pregando, ele queria pregar. E o pastor falou bem assim, não, quando chegar a hora você vai pregar, o momento você vai pregar, ainda não é o momento e tal. Aí o que ele fez? Ele estudava a Bíblia o tempo todo. Ele já tinha pregações preparadas, porque ele já havia um tempo estudando, era o desejo dele, queimava, ardia no coração dele o desejo de pregar a palavra. O que aconteceu? O pastor não dava oportunidade para ele pregar na igreja, ele criou a oportunidade. E aqui está algo lindo aqui. Você não precisa que alguém te dê oportunidade para você fazer algo, você cria esta oportunidade. Pegou aí? Ó, pegou? Você que está esperando oportunidade para fazer alguma coisa, você não precisa esperar que alguém te dê oportunidade. Crie você a oportunidade. Aí o que aquele jovem que tinha um sonho de ser pregador e pregar a palavra, ele fez? Todos os dias terminava o culto, ele fala assim, tinha uma Kombi, que levava os irmãos que moravam mais longe para casa. Aí o que ele fez? Todo dia terminava o culto, o irmão que dirigia a Kombi ia levar o pessoal de volta para casa, né? O pessoal que morava mais longe da igreja. Aí ele chegou para o motorista da Kombi, o irmão que dirigia a Kombi, e falou bem assim, eu posso ir com você? É bom que você não volta sozinho. E aí o irmão, que era o motorista da Kombi, falou, você pode, vai ser bom, vai ser legal. E o que acontecia? Nessa ida de volta para casa, ele aproveitava que estava dentro da Kombi com vários irmãos e ali ele pregava para os irmãos que estavam indo para casa naquela Kombi. Foi a oportunidade que ele criou. Se o pastor não deixa eu pregar na igreja, eu vou pregar dentro da Kombi. Aí tinha lá o quê? Umas 12, 13, 15 pessoas, não sei quantas pessoas
torna uma lotação aí numa Kombi. Aí ele disse que ali entre a igreja até chegar à casa dos irmãos, ele ia pregando, abria a Bíblia ali, perdão, ele abria a Bíblia, ele pregava. Quando era o próximo culto, ele de novo entrava na Kombi e de volta para casa ele ia pregando, até que um dia os irmãos começaram a falar com o pastor: ô pastor, aquele jovem ele prega bem, aquele jovem Deus usa ele tremendamente. Aí o pastor começou a interrogar: mas aonde é que vocês viram ele pregando? Na Kombi. Quando a gente volta para casa, ele abre a Bíblia e prega para nós dentro da Kombi. Você precisa ver, pastor. Coloca esse menino para pregar um dia na igreja. E aí começou a se espalhar a notícia do jovem pregador da Kombi. Hoje, esse jovem, ele é um pregador internacional, um grande pregador conhecido nos 4 cantos do mundo. Prega a palavra do Senhor. Mas para ele ser o que ele é hoje, sabe o que aconteceu? Ele criou uma oportunidade no meio das impossibilidades. Oh, Jesus, pega isso aqui para a tua vida. No meio das impossibilidades, crie uma oportunidade. Lembra aquele paralítico com seus amigos? Quando os amigos levam ele até Jesus para ser curado, vai chegar lá, a casa está cheia de gente, a porta também está cheia de gente, não tem como passar. Eles poderiam decidir voltar para casa e ir embora, mas eles criaram uma oportunidade no meio das impossibilidades. Eles subiram, abriram o telhado, desceu o paralítico diante de Jesus. Jesus, vendo o paralítico descendo, viu neles o quê? Uma grande fé, a ponto de Jesus perdoar o pecado, agora aonde causou aquele alvoroço entre os fariseus. Depois Jesus foi e falou: para que sabe que o filho do homem tem poder perdoar o pecado, eu te digo, levanta-te e anda. E o paralítico andou. Mas por que aquele paralítico andou? Em primeiro lugar, porque eles estavam com ele, aquele paralítico, estava com amigos que tinham o mesmo propósito, o pensamento de criar oportunidade no meio das impossibilidades. Se eu continuar falando isso aqui, eu vou pregar para vocês agora. De criar oportunidade no meio das impossibilidades. Então, tanto o paralítico como os amigos que o carregavam estavam no mesmo propósito. E aqui está um segredo para você que quer ser um pregador da palavra. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. Por quê? Porque com quem você anda determina quem você é. Com quem você anda determina quem você é. Eu não sei se eu falei isso aqui nas aulas anteriores. Minha mãe sempre dizia: com quem com porcos anda, farelo come. Ela dizia: me indica com quem tu anda que eu te digo quem tu és. Sabe o que quer dizer isso? O meio em que você anda, as pessoas com quem você anda, as palavras que você fala quando está fora do altar, define quem você é. Tá entendendo isso aqui? Você não tem que andar com pessoas que não acreditam no teu ministério. Você tem que andar com pessoas que têm propósito. Propósito de chegar mais adiante, de chegar mais longe. Então defina bem o meio em que você anda e com quem você anda. Você não é uma pessoa qualquer, você é um pregador do evangelho. E você precisa andar com pessoas certas, tá bom? Ah, mas eu vou estar fazendo acepção de pessoas. Peraí, tem pessoas que na nossa vida não vai nos edificar em nada. Para que continuar com essas pessoas? Tem pessoas na nossa vida que não vai nos edificar em nada, não vai contribuir para nada. Você é um ministrante da palavra de Deus. Você é um pregador do evangelho. Dá para você entender isso aqui? Então, voltando aqui para as oportunidades, você não precisa que alguém te dê oportunidade para você começar. Você é que deve criar as oportunidades. Como foi esse jovem que começou pregando na Kombi e hoje ele é pregador nos 4 cantos do mundo. Quando te fecharem a porta, abre uma. Eu vivi um período da minha vida que fecharam-se todas as portas para o ministério da pregação na minha vida. E quando todas as portas foram fechadas, eu fui pregar nas ruas. Eu saía pelas ruas. Quem me conhece sabe que nós temos esse trabalho. Às vezes a gente demora de exercer, mas sempre estamos na rua pregando a palavra. Nós temos esse trabalho de sair nas ruas pregando a palavra. E quando foi fechada para mim as portas da pregação, eu criei a oportunidade nas ruas, pregando pelas ruas. Deixa eu falar uma coisa para você. É você que determina se você para ou se você continua. Alguém pode fechar a porta para você, mas você que determina se você vai ficar parado ou se você vai em busca de novas portas. Tá entendendo isso aqui? Abre você uma porta. Crie você uma oportunidade. Eu vou querer ouvir comentário dessa aula daqui. Essa aula aqui, viu? Eu vou querer ouvir comentário. Crie você uma oportunidade. Não pare porque alguém fechou a porta para você. Não pare porque alguém mentiu com o teu nome. Não pare porque alguém te caluniou.
É você que decide. Alguém pode querer parar você, mas é você que decide se para ou continua. Tá entendendo? É você que decide se para ou continua. Então, o pregador, um bom pregador é aquela pessoa, não é aquela pessoa que fica à espera de uma oportunidade. Ela cria oportunidades. Até porque o pregador não é para pregar só em cima de altar. Não é para pregar só dentro de um templo numa igreja. O pregador tem que estar apto para pregar em qualquer lugar. Tá? O pregador tem que estar apto para pregar em qualquer lugar. Então busque você a oportunidade. Aliás, eu vou mais além. Crie você a oportunidade. Foi o que eu estava falando, né? Crie você uma oportunidade. Então, sempre se coloque à disposição. Ei, você que tem liderança, autoridade, sempre se coloque à disposição dos teus líderes, daquela autoridade que Deus constituiu sobre você. Sempre se coloque à disposição. Se ele estiver precisando de você, não for para pregar, levar uma palavra para alguém, não for para te escalar para pregar, for para poder fazer alguma outra coisa na obra, no ministério, faça. Faça. Porque aquilo que você está fazendo hoje pode ser o início das portas abertas para um grande ministério também na área da pregação. Então faça aquilo que foi colocado nas tuas mãos para fazer. A Bíblia mesmo diz, né? A Bíblia mesmo diz, fugiu aqui na memória de ter escrito, eu tenho que buscar, mas a Bíblia mesmo diz: tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças. Então tudo que vier nas tuas mãos para fazer, faça segundo as tuas forças. Não fique apegado só àquilo que foi dado a você para fazer. Vai além, vai além. Tem gente que ele não está apto para fazer de tudo. Ele foi preparado só para aquilo e fica só naquilo. Se é só para ser intercessor, ele é só intercessor e pronto e mais nada. Se é para ser um porteiro, ele é só o porteiro da igreja, pronto e mais nada. Se é para ser zelador, só zelador da igreja, pronto e mais nada. Não, você tem que ir além. Você tem que ir além. Você pode ser um zelador, você pode ser um intercessor, você pode ser um obreiro, um diácono, uma diaconisa, um presbítero, você pode ser um pregador. Você não pode ficar parado só naquilo a qual foi lhe dado para você fazer. Você tem que pensar em além. Então aproveite as oportunidades. Mas ninguém me dá oportunidade. Não. Então crie uma oportunidade. Mas seja homem, seja mulher o suficiente para criar oportunidade no meio das impossibilidades. Não fica aí, é que ninguém me vê, é que ninguém me valoriza, é que ninguém me reconhece, que ninguém olha para aquilo que eu faço. Não, para disso. Não seja menino nem menina mimado, mimada não. Crie uma oportunidade no meio das impossibilidades. Então, esse tem que ser o objetivo do pregador. Ele tem que aproveitar cada momento para seguir adiante fazendo a obra do Senhor, seja no ministério da pregação ou em qualquer outra área. O que importa é fazer a obra de Deus. Vamos lá, sabendo disso, todo bom pregador ele sabe que ele precisa estar sempre estudando a Bíblia. Ele ouviu alguma coisa de um outro pregador, de alguém que dá aula, ou de algum cristão. Hoje a gente ouve muito isso nas redes sociais por aí, né? Você ouviu alguma coisa e aquilo está sendo contrário àquilo que você aprendeu, aí você tem que ir para a Bíblia, estudar, buscar. E se realmente aquilo que ele falou é uma heresia, descarta aquilo que você ouviu. Fica com a Bíblia, tá? Fica com a palavra de Deus. Por quê? Para que sempre venha estar preparado para entregar uma palavra, uma mensagem, quando a oportunidade aparecer, tá? Quando a oportunidade aparecer. Não bora para o segredo número 5? A gente vai adiantando aí, para que você possa compreender e entender. Preparar-se com bons recursos. O que é isso? Cursos, livros, estudar a palavra. Se tem alguém que você conhece que tem um conhecimento, como eu falei, maior do que você, se apegue a ele para aprender mais, se junte a ele. Eu sempre me juntei, e agora tem os meninos gritando aqui, Jesus. Eu sempre me juntei com pessoas que tinham conhecimento. Eu sempre andava com pessoas que tinham conhecimento dentro da Bíblia, porque eu queria aprender mais. E eu sempre louvo a Deus, porque Deus me deu bons líderes. Deus me deu bons líderes, bons professores. E através deles e por causa deles eu estou aqui, nesta noite. Que no momento que eu estou gravando aqui agora é noite. Noite de... Daqui a pouco a gente já vai estar subindo esse vídeo aqui na plataforma e enviando o link para vocês poderem ter acesso a eles, tá bom? Daqui a pouquinho. Então todo bom pregador, ele busca também bons recursos para poder continuar adquirindo conhecimento dentro da palavra de Deus.
tá aqui que a gente vai estudar mais ainda, para nós também estar falando aqui dentro das nossas próximas aulas, tá bom? Então, cadê aqui a apostila? A apostila saiu da tela. Então, o bom pregador, ele sempre se prepara com bons recursos. Ele sempre procura aprender mais. Eu sempre digo que ninguém sabe tanto que não tem a necessidade de aprender mais. Eu sempre digo, essa aqui é uma palavra minha. Ninguém sabe tanto que não tem a necessidade de aprender mais. Todos nós precisamos aprender mais. Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Principalmente quando se trata da palavra de Deus. Porque o que tem de conhecimento dentro das Escrituras Sagradas é tremendo, gente. É tremendo, maravilhoso. Então todos nós precisamos aprender mais, tá certo? Eu era tímido. Mas um dia encontrei alguém que me ajudou a ser o que eu sou hoje. E a mesma coisa eu quero fazer com você também, tá? Então é isso aí, gente. Troquei até de camisa aqui, hein, pra falar com vocês, ó. Então por que deve ser pregada a palavra de Deus, hein? Isso aí vai estar lá no nosso segredo de número... Tá, é a conclusão do segredo de número 5, né? Por quem deve ser pregada a palavra de Deus? Está lá no finalzinho do nosso segredo de número 5. Eu costumo dizer que a palavra de Deus pode ser pregada por todos. Inclusive aqui na apostila sua aí vai dizer que a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que forem suficientes, dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Vai haver algumas referências bíblicas que a gente vai deixar para a próxima aula, tá ok? Essas referências bíblicas aí para nós estar estudando, lendo junto. Depois a gente vai saber como começar a pregar, tudo que você precisa saber para pregar pela primeira vez. Tudo isso a gente vai falar na próxima aula. Estamos finalizando aqui a nossa aula de número 3, tá ok? Eu espero que tenha sido bem proveitosa para vocês. Era para ser uma aula maior, mas como todos ficaram sabendo, quem conferiu lá no grupo, eu falei que não estava muito bem. Mas glória a Deus que o Senhor nos permitiu estar trazendo essas aulas para vocês, tá bom? Então Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Quer dizer, você pode sim ser um pregador. Você pode sim ser um pregador da palavra de Deus. Eu era o que está no segredo de número 5. Eu era aquele rapaz, aquele menino tímido, e hoje o Senhor me fez chegar onde eu estou como pregador, professor, teólogo, ensinando também a palavra do Senhor para o povo de Deus e ajudando a muita gente que quer ser pregador. Então eu agradeço a Deus por Ele me